Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós temos a olhar para este livro único, este livro mais lido em todo o mundo. Este livro é a Bíblia e nós temos começado pelo livro do Gênesis. Talvez alguns de vocês que conhecem a Bíblia nunca abriram o livro do Gênesis. Esse livro é o primeiro da Bíblia. Ele relata várias situações, vários episódios de várias pessoas importantes na nossa história. Temos a história de Adão e Eva, temos a história de Noé, a história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó, e é essa história que nós estamos agora a analisar. Jacó e os seus filhos. Nós estamos no capítulo 38. A Bíblia é dividida por capítulos, livros e também por versículos. Isso ajuda-nos a entender um pouco melhor e encontrar mais rápido o conteúdo e o texto que nós estamos a analisar. E nós estamos no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, e no capítulo 38. Nós temos estado a olhar nos últimos programas para a vida de José e dos seus irmãos. Vamos fazer um pequeno parêntese na vida de José e olhar para a vida de Judá. José, entretanto, encontra-se no Egito. Como ouvimos no último programa, ele foi vendido pelos seus irmãos e o plano saiu de Judá. Foi ele que arquitetou esse plano para vender José para o Egito, aos ismaelitas. Ele foi vendido e, chegando lá ao Egito, então foi vendido para a casa de Potifar. Era um oficial, importante na guarda de Faraó. Ele foi colocado então nessa casa importante no Egito. E agora olhemos um pouco para a vida deste homem, que era Judá. Nós iremos continuar a olhar para a vida de José mais para a frente, nos próximos programas, mas agora vamos olhar para a vida deste homem, Judá. Quem era Judá? Qual o seu caráter? Como é que ele, chegou depois, mais tarde, a ser inclusive escolhido por Deus? Nós vamos ver como no futuro Deus vai usar esta tribo de uma forma importante, ao ponto do próprio Jesus Cristo ter nascido da descendência de Judá. Mas aqui este capítulo 38 relata, no fundo, atitudes negativas de Judá. Mostra claramente que Deus é um Deus de amor, é um Deus misericordioso, e inclusive, apesar das nossas atitudes negativas, mesmo assim, Deus continua a escolher-nos. Por outro lado, José, esse jovem que nós temos vindo a falar, com 17 anos, vendido para uma terra estranha, ele é algo muito diferente, com um caráter completamente diferente. É interessante ver que o próprio José é apontado como um tipo de Jesus. Ele era um jovem, por um lado, que foi ridicularizado pelos seus irmãos, assim como Jesus, quando veio, foi ridicularizado, ironizado na cruz. Vemos como José era um jovem que, por um lado, tinha um coração íntegro. Jesus também, a mesma coisa, um homem sério, de caráter único, o próprio Deus entre nós. Vemos também como José foi vendido pelos seus irmãos, foi vendido por 20 ciclos de prata. Vemos como Jesus foi traído por Judas, também vendido por 30 moedas de prata. Vemos como os irmãos odiavam José, assim como também o povo odiava Jesus ao ponto de o crucificar. Vemos muitas ligações entre José e Jesus. Nós mais à frente iremos continuar a analisar essas analogias entre Jesus e José. Mas agora gostaria de deter a nossa atenção neste capítulo 38 do livro do Gênesis, que fala sobre Judá. Fala de Judá e mostra como este homem de facto era um homem, que não respeitava muitos princípios que Deus tinha para ele. Vemos que ao chegar Judá à sua terra, ele depois então sai do meio dos seus irmãos. Esta é a primeira atitude que vemos com Judá.
Por um lado, ele aparta-se dos seus irmãos, deixa o seu grupo social, deixa a sua comunidade, deixa o seu pai, a sua mãe, deixa a sua família e abandona e procura viver num outro lugar. Ele é um homem que se afasta da sua comunidade. Talvez estas atitudes de Judá tenham a ver com a educação que ele recebeu. É bom lembrar que Jacó estava a viver, nessa altura que Judá nasceu, com o seu sogro Labão. Talvez você está lembrado da conversa que já fizemos em torno dessas atitudes de Jacó, a preocupação que Jacó tinha com os negócios daquela época. Ele estava muito preocupado em enriquecer, em que o gado crescesse, mas talvez ele certamente ele descuidou a educação dos seus filhos. E nessa altura Judá já existia, ele tinha tido os primeiros filhos e Judá faz parte desses primeiros filhos que nasceram ainda com Labão, o seu sogro, onde ele estava a viver naquela altura. E talvez isto nos ajude a nós, como pais, como educadores, a ter um pouco mais de cuidado com a educação que damos aos nossos filhos. Jacó, naquela altura, estava mais preocupado em enriquecer, e enriqueceu de facto. Ele foi um homem que ganhou muito prestígio estando lá na terra com o seu sogro. Ele saiu de lá, dizendo as Escrituras, que ele vinha com muito gado, era um homem muito rico naquela altura. Mas, no entanto, verificamos por esta atitude que Judá tem neste capítulo 38, que a educação que ele recebeu, pelos vistos, não foi de grande qualidade. Talvez poderíamos dizer que o próprio Judá teria uma responsabilidade pessoal sobre este assunto, mas é possível que os valores que ele tenha recebido não fossem dos melhores. Por essa razão vemos como Judá vai agir neste capítulo 38, de uma forma muito pouco cuidada. E isto faz-nos refletir a nós que temos filhos, a forma como nós educamos os nossos filhos. Infelizmente, muitas vezes, temos delegado esta função de educação aos professores nas escolas, temos delegado esta função de educação às igrejas, e esquecemos que somos nós, pais, que temos a responsabilidade de educar os nossos filhos. A educação é algo extremamente importante para ser delegado a outras pessoas. Não são as educadoras, não são as amas que ficam com os nossos filhos, nem tampouco os avós que devem ter a responsabilidade de educar os nossos filhos. A nossa vida hoje, diariamente, é muito, cheia de atividades. Temos a agenda cheia de trabalho, temos um corre-corre constante, mal quase temos tempo para descansar, comer e dormir, quanto mais ainda para dar atenção aos nossos filhos. Mas eu quero dizer, muito sinceramente, que se nós não investirmos seriamente na educação dos nossos filhos, podemos estar a criar uma geração com poucos valores para o futuro, com valores que fazem falta para o nosso dia-a-dia, como valores como a verdade, a integridade, a seriedade, coisas que são extremamente importantes, a honra, e que se estão a perder. Quando eu falo disto, às vezes quase sinto que estou a falar para uma geração que já não dá muita importância a estes valores. Mas se nós percebermos que a corrupção, por exemplo, e as dificuldades económicas que o nosso país enfrenta está baseado nesta falta de valores, talvez aí começássemos a dar mais importância aos valores fundamentais da vida. Os valores, a família, valores como verdade, como honestidade. E quando nós vamos e ouvimos líderes do nosso país e mentem com uma facilidade tremenda, nós apercebemos que as coisas não estão bem. Quando nós ouvimos e começamos a sofrer na pele o facto de haver pessoas que desviam fundos e não são punidas por isso, começamos a perceber que afinal a falta de valores é tremenda, e há necessidade de mudar o caráter das pessoas, é necessário mudar o nosso comportamento. Aqui Judá é um homem que aparentemente tinha muitos bens, o seu pai tinha dado tudo o que ele precisava, tudo o que ele queria em termos de material, mas por outro lado a sua vida e o seu caráter eram vazios, a sua vida espiritual era fraca. A responsabilidade para com o próximo, o amor ao próximo, o respeito pela natureza, era algo que Judá não tinha muito em consideração. E isso é um papel que só o pai e a mãe podem fazer. Os professores fazem o que podem, com todo o respeito por essa profissão, aqueles que dedicam tempo a passar informação aos nossos filhos e formação aos nossos filhos,
são elementos que têm de facto muito impacto na vida dos jovens e das crianças, e por isso devem ser pessoas bem formadas, pessoas bem preparadas para o trabalho que desempenham, mas eles realmente tratam uma área pequena da vida dos nossos jovens, das nossas crianças. O resto somos nós, como educadores e pais, que devemos fazer. E se nós não o fizermos, alguém fará. E certamente não passarão aqueles valores que são fundamentais para a nossa vida. Muitos jovens que estão desajustados da sociedade, alguns dos quais até chamamos de marginais, na realidade eles são mais vítimas, muitas vezes, do que propriamente delinquentes ou responsáveis. Muitas vezes foram jovens que foram abandonados pelos seus pais, foram abandonados pela sua família, foram deixados de lado, não receberam orientação. E por essa razão eles vivem a sua vida como, enfim, tentam vivê-la da melhor forma que sabem, e às vezes não respeitam o próximo simplesmente porque nunca foram ensinados a respeitar. E eu acredito que muitos desses jovens que têm dificuldades em se integrar na sociedade, acima de tudo a culpa é de quem os educou. E é necessário que nós passemos valores fundamentais, é necessário que nós passemos tempo com os nossos jovens e com as nossas crianças, a passar os valores que são importantes para a vida. É verdade também que há a responsabilidade individual e nós não podemos desresponsabilizar as pessoas das suas atitudes. Mas é importante que elas recebam essa formação. A Bíblia nos diz em Provérbios 22, verso 6, instrui a criança no caminho que deve seguir e quando for velho, não se desviará dele. Isto é um princípio que a Bíblia já ensinava há muito tempo e que agora os psicólogos e os educadores começam a perceber-se que é um facto. Quando nós ensinamos as crianças bem cedo, em tenra idade, elas vão ficar marcadas para o resto da vida. Alguns dizem mesmo que são os primeiros anos de vida de uma criança que vai formar todo o seu caráter. E isto é extremamente importante, que nós passemos tempo com as nossas crianças, não descuidando este aspecto que é a educação. Eu fico muito satisfeito de ver que hoje em dia há pais que começam a preocupar-se seriamente com isto e a gastar tempo com os seus filhos, a educar, diria mais investir do que gastar tempo com os seus filhos, a passear com eles, a estar com eles, a passar os valores que eles têm, a informação daquilo que eles sabem. E isso é algo que mais ninguém pode fazer, exceto o pai e a mãe, exceto o educador que está ao lado dessa criança e desse jovem. Vemos que Jacó deve ter falhado aqui também, porque Judá, por um lado, é um homem que poucos valores bons, diríamos assim, podem ser apontados. Vemos que no capítulo 38, verso 1 e 2, ele próprio se afasta da família. Diz assim o texto: aconteceu por esse tempo que Judá se apartou dos seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita, chamado Irã. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. Vemos que, por um lado, o primeiro aspecto é que Judá se afasta da sua família, como eu já comentei ainda há pouco. Ele deixa e aparta-se dos seus irmãos, larga a sua família e vai viver para um outro local. Hospeda-se na casa de um tal adulamita, um senhor chamado Irã. E isto eu creio que é um princípio que acontece em muitas famílias, inclusive na família espiritual. Quando nós começamos a olhar para pessoas que estão se afastando das comunidades espirituais, das igrejas ou dos locais onde habitualmente se reúnem para adorar a Deus, verificamos que essas pessoas, o primeiro passo a dar é afastarem-se. Afastam-se da família. Saem daquele lugar, daquele ambiente confortável, daquele lugar onde eles podem ser confrontados com os seus erros também, onde eles podem ser ajudados a se emendarem. É por isso que é importante esta ligação com a família. Não podemos desligar-nos desse agregado familiar, onde temos essa abertura para nos corrigirmos, onde temos essa abertura para comunicarmos as verdades. Judá teve esta atitude de se afastar. Isto faz-me lembrar, de facto, a atitude que o apóstolo Pedro teve quando estava a situação em que prenderam Jesus. Ele afastou-se, não sei se estão lembrados desse episódio, ele afastou-se dos discípulos de Jesus Cristo e foi até ao pátio sozinho e sentou-se ali na roda daquelas pessoas, o que o levaram depois a mentir, dizendo que não conhecia Jesus Cristo sequer.
A Bíblia no Salmo 1, verso 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isto é uma atitude que muitas vezes acontece nas pessoas que começam a afastar de Deus aos poucos. Então eles normalmente isolam-se, deixam-se estar sozinhos e dessa forma se vão afastando de Deus ao mesmo tempo que se afastam das pessoas. Alguém deu uma vez uma imagem muito bonita que nos ajuda a perceber bem como é que isto acontece na vida material, no dia a dia. Quando nós afastamos uma pequena brasa de uma lareira, o que acontece é que essa brasa sozinha mais rapidamente se apaga do que quando está junta na lareira. Isto aconteceu com Judá. Ele estava se afastando da sua família, ele procura viver sozinho, afastando-se dos seus irmãos, e vamos ver que as atitudes que ele tem a seguir são extremamente reprováveis. Sabemos já, pelo estudo que temos vindo a fazer, que Jacó e Isaac tinham ido buscar mulheres, digamos, à sua parentela, aos seus familiares. E ele aqui Judá vai procurar uma mulher canania, uma mulher que não pertencia, nem tinha os valores que ele próprio tinha. E por essa razão ele começa ainda mais a abrir o fosso que o separava já de Deus. Alguém costuma dizer que um abismo chama o outro abismo, e é exatamente o que está a acontecer na vida de Judá. E vamos ver neste capítulo 38 como ele age cada vez ainda pior. Ele tem esta atitude, casa com esta mulher contra a vontade do seu pai, afasta-se da sua família e começa a viver por sua conta e risco. E isto traz certamente consequências. Nós temos dito já que aquilo que o homem semeia, isso o homem vai ceifar. E agora Judá está a semear algo que vai trazer problema da sua vida. E este capítulo 38 narra exatamente esses problemas. Diz o texto que ele então casou com esta mulher de Canaã, e ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe pôs o nome Er. E também tornou a conceber e deu à luz um filho, e este deu à mãe o nome de Omnã. Er, porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Este homem, Judá, teve filhos, e isto levou anos a que acontecesse, ao ponto que o seu próprio filho era considerado um homem perverso. Um homem que casou com uma outra mulher daquela região, homem que não respeitava os valores que Deus tinha, e por essa razão, diz o texto, Deus o fez morrer. Isto lembra-me aquele texto da Bíblia que diz que o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. É verdade que aquele texto está a falar em primeiro lugar da morte espiritual. Mas no caso de Er, chegou mesmo a ser a morte física. Assim como vemos também noutros casos do Novo Testamento, que pessoas que praticam e vivem constantemente a querer enganar os outros e enganar Deus em atitudes reprováveis diante de Deus, que inclusive viveram situações de morte ou de doenças graves, porque consequência da sua atitude. Era um homem que era perverso diante do Senhor, consequência já da própria atitude de Judá, do facto de ter escolhido uma mulher que não seguia os princípios de Deus, o facto de escolher uma mulher que não era de acordo com aquilo que Deus tinha planeado para Judá, e isso teve logo consequências na sua família. O seu filho manteve esse padrão de vida, adotou eventualmente os valores que a sua mãe tinha, e não aqueles que Judá eventualmente teria recebido de Jacó. E isto teve consequências na vida direta de Er, levando-o inclusive à morte. Ele era casado com uma mulher e não deu descendência. Aí Judá tentou que de alguma forma a tradição familiar se mantivesse, a tradição daquela zona se mantivesse, e era a tradição então, se o filho mais velho, o primogênito, falecia e não dava descendência, que o irmão seguinte então casasse com essa mulher. Então Omnã casa-se com a viúva de Er, mas também não lhe dá a descendência. O texto nos fala que ele interrompia o coito para que a esposa de seu irmão, a viúva de seu irmão, não engravidasse, e assim ele não daria descendência ao seu irmão. E isso, diz o texto, porém que fazia era mau perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer.
E Judá fica numa situação ainda mais grave. E então diz à sua nora que ela permanecesse viúva em casa de seu pai, até que o seu filho mais novo, Selá, venha a ser homem. Pois disse, para que não morresse também com os seus irmãos, assim Tamara se foi, passando a residir em casa de seu pai. Judá estava a querer enganar a sua nora, por isso ele enviou-a para a casa de seu pai. Tempos depois, passado algum tempo, então a sua nora soube que Judá iria tosquear o seu rebanho e tentou então apanhar, digamos assim, o seu sogro que estava em falta. Ela sabia que o seu cunhado mais novo já estava pronto para o casamento, já era um homem e deveria então cumprir a sua palavra. E ela disfarçou-se de uma meretriz e foi o próprio Judá que teve relações com ela para que ela concebesse. E isso veio a mostrar a atitude, mais uma vez, que Judá tinha para com estas situações. Ele age de uma forma quase natural com esta suposta prostituta cultual. E isto revela o caráter que Judá tinha. Ele era um homem que já não se importava com a sua palavra, era um homem que, enfim, mesmo a sua vida conjugal já estava de rastos. Ele praticava esta atitude de uma forma natural, sem grandes problemas de consciência, e vemos como isso são, no fundo, as obras da nossa natureza pecaminosa. Diz a Bíblia que isso, a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as porfias, os ciúmes, a ira, a discórdia, a dissensão, a inveja, bebedices, glutanarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Isto é a Bíblia que nos diz como a nossa atitude pode influenciar a nossa prática e a nossa vida espiritual. Deus quer mudar isso na nossa vida. Ele quer, de facto, dar-nos vida eterna. Mas para isso Ele quer mudar o nosso coração. Ele quer que nós nos arrependamos. Judá, ao ser confrontado pela sua nora, ele reconhece que mais justa era ela, tendo praticado isso, do que ele próprio, pois ele estava a procurar enganá-la. É necessário que nós também nos arrependamos das nossas atitudes, dos nossos pecados, possamos voltar para Deus. E se talvez daquela lista que eu há pouco citei das Escrituras, você se identificou com alguma delas, com algum vício talvez que não consegue abandonar, com alguma atitude que não consegue deixar, é natural, pois nós somos mesmo assim. Só Cristo pode fazer a alteração da nossa vida, só Cristo pode mudar o nosso caráter. Por isso, dirija-se a Ele em oração e diga: Senhor, eu reconheço o meu pecado e eu quero abandonar esse pecado. Por isso eu preciso de Ti. Eu quero que Tu sejas o meu Senhor e Salvador. Se você fez esta oração, eu gostaria de desafiá-lo a esta semana a visitar a igreja evangélica mais perto de si. Não faça como Judá, que se afastou da família. Aproxime-se de uma família espiritual. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.